Caroline Rodrigues é natural de São Sebastião do Caí, mas atualmente mora em São Leopoldo. Ela é escritora e a relação com a literatura vem desde a infância. A escrita e a leitura a acompanham desde sempre, mesmo com poucos livros disponíveis em casa. Mas eu lembro, assim, na adolescência de frequentar a biblioteca municipal da cidade, de frequentar bastante a biblioteca da escola, de ter, assim, uma paixão pela ideia dos livros, o que os livros representam, né? Do conhecimento, da cultura, dos mundos diferentes que a gente explora quando a gente lê. Eu sempre gostei de escrever, mas tinha um pouco de insegurança, assim, em mostrar meu trabalho. Eu escrevia muita coisa só para mim mesma, em cadernos ou até no computador também. E a partir dessa data, 2017, justamente quando eu fiz 40 anos, eu decidi que eu queria aprender e eu queria colocar os meus textos no mundo. Então eu comecei a fazer alguns cursos, eu fiz na Metamorfose, que é uma escola de escrita criativa lá em Porto Alegre. Primeiro eu fiz um curso online e depois eu fiz um outro curso chamado Formação de Escritores. E no final deste curso a gente pode fazer uma publicação de um livro, que é este que eu estou lançando agora. O livro Sempre Tem uma Cachoeira é a primeira publicação solo da escritora. Ela já participou de 2 antologias, uma de contos e outra de mini-contos. O livro autoral retrata o mundo contemporâneo, partindo de tarefas comuns. É um livro de contos, onde eu reuni 21 contos que eu escrevi ao longo de alguns anos, principalmente assim nos últimos 5 anos que eu tenho estudado mais sobre isso. O livro Sempre Tem uma Cachoeira, que é o meu livro de estreia agora, ele parte da ideia de que ele retrata, assim, mundos bem atuais, assim, ele é muito contemporâneo, ele fala sobre a vida das pessoas, principalmente de mulheres, né, tem muitas personagens mulheres, e sempre as pessoas estão vivendo, né, suas vidas naturalmente até acontecer alguma coisa que desestabiliza elas. Então eu gosto de explorar essa ideia do que nós faríamos ou como nós agiríamos, né, quando alguma coisa muito inesperada acontece. Entre os contos publicados está o Isabel. A escritora nos apresenta um trecho. A primeira vez que a vi, não notei seus longos dedos, unhas pintadas de uma cor de algodão doce. Os olhos de um mistério, uma casca pedindo para ser aberta. Ela estava em frente às roseiras, do outro lado do baixo muro separando nossas casas, e parecia aquelas mulheres de outra época, trajando um chapéu de abas largas claro. Eu saí pela porta da frente para pegar o jornal. Ela não olhou para mim, absorta pelos botões vermelhos prometendo se abrir. Permaneci um tempo com as notícias na mão, avaliando a importância de me apresentar para a nova vizinha, de falar sobre como era bom viver ali, ou de oferecer qualquer habilidade minha que ela pudesse considerar útil. Como ela não fez menção de se virar, entrei. Toda manhã, depois daquele dia, ao abrir a porta, voltava meus olhos para o lado das roseiras. Passei a observar com mais apuro a vida das rosas, mesmo sem querer. O modo como as pétalas se contorciam, afastando-se uma das outras até despencarem ao solo. A rigidez dos espinhos e a maciez das folhas verdes. Por vezes, notava caules cortados e imaginava a casa ao lado decorada pelas flores. Um domingo ela bateu na minha porta. Vi quando saiu de sua casa e começou a andar na direção da minha pela janela da cozinha, enquanto tomava meu café. Logo procurei um espelho para ver se estava ao menos decente. Quando abri a porta, foi que notei os seus olhos, 2 nozes ainda envoltas pela casca dura. Ela precisava de um martelo emprestado. Fiz espaço para ela entrar, enquanto ia pegar a ferramenta. Descobri nesse encontro que se chamava Isabel e havia se mudado sozinha com um filho. Quis perguntar sobre o pai da criança, mas não achei espaço naquela conversa. O final dessa história pode ser conferido nas redes sociais da escritora, no Facebook e no Instagram. Também dá para conhecer mais sobre o trabalho dela no site próprio. A história também está disponível no livro, que está em fase de pré-venda. O exemplar pode ser adquirido na plataforma Catarse. Além da obra, Caroline está ofertando recompensas. O financiamento coletivo é a forma que ela encontrou de incentivar a produção de mulheres e de oferecer um diferencial a quem apoiar o projeto.
neste momento o livro está em pré-venda, ou seja, eu estou arrecadando o dinheiro, né? Estou fazendo uma venda antecipada dele, ele não está impresso ainda, mas eu vou arrecadar o dinheiro através da plataforma Catarse, já está acontecendo a arrecadação. As pessoas entram na plataforma e escolhem a forma de apoiar o projeto, que existem 15 tipos de formas para apoiar, que pode ser simplesmente doar um dinheiro para a publicação do livro, a partir de R$10, ou até participar comprando o livro, que vai ser entregue depois em novembro para as pessoas, pode ser pelos correios ou em mãos. E também tem algumas outras que são as ofertas, as recompensas. As pessoas podem acessar a plataforma e lá na plataforma está descrita cada recompensa, que é parte dessa rede de mulheres que nós formamos. A ideia era trazer essas mulheres para dentro desse projeto, para divulgar o nome delas e para divulgar os trabalhos que elas desenvolvem, né? São trabalhos bem diferentes, são trabalhos únicos, são trabalhos voltados para o bem-estar e são pessoas, algumas eu conhecia, outras a Priscila conhecia, e nós convidamos elas, né? Vocês querem fazer parte desse projeto? Nós vamos colocar os produtos de vocês para vender junto com o livro. E assim a gente foi formando essa rede de apoio, de divulgação, porque assim, a gente acredita, né? O financiamento coletivo é fazer isso, é fazer uma coletividade, é fazer com que as pessoas se juntem em torno de alguma ideia e promovam essa ideia. A ideia do trabalho da mulher, a ideia do trabalho artesanal, a ideia da escrita, a ideia da voz da mulher, né? Eu acho que a gente precisa muito ainda, a gente tem muito caminho para andar ainda, para valorizar totalmente o que as mulheres ainda podem fazer, porque a gente sabe que em muitos lugares ainda há mulheres que estão sendo caladas, ainda estão, na verdade, aqui no Brasil, né, se a gente for parar para pensar e parar para analisar friamente, nós sabemos de casos muito perto de nós em que as mulheres ainda não podem fazer muitas coisas, simplesmente porque elas são mulheres, só por isso. Então essa é a nossa luta, assim, é a nossa... A ideia de promover essa rede de mulheres é por isso, é para que a gente se fortaleça juntas, para que a gente possa dar a oportunidade de algumas outras mulheres que não têm essa voz se encorajarem, talvez, né, e de mostrarem aquilo que elas fazem.